Queridos irmãos e irmãs, convido você a abrir sua Bíblia nessa noite, Salmo de número 24. Nós vamos ler o verso 1 e 2. Se prepare nessa noite para quebrar paradigmas. A risadinha do Medeiros é boa, hein? Salmo 24, lemos o versículo 1 e 2, eu vou ler duas vezes. A primeira eu vou ler na Nova Versão Internacional, a segunda na Bíblia A Mensagem, tá bom? Para a gente poder tentar captar algumas nuances do texto importantes. Diz assim, o salmista: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Na Bíblia a Mensagem fala assim: o Eterno reclama seus direitos sobre a terra e tudo que está nela, sobre o mundo e todos os que vivem nele. Ele a construiu sobre as fundações do oceano, projetou-a sobre as vigas mestras dos rios. Queria destacar esse trecho da Bíblia Mensagem. Ele, o Eterno, reclama seus direitos sobre a terra. Sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, clamando, pedindo a iluminação do Teu Espírito, que a gente possa Te ouvir nessa noite, que a gente possa ser tocado pelo Teu Espírito, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, transformando o nosso ser, que a porção do Teu Evangelho partilhada nessa noite possa encontrar um terreno fértil nas nossas almas. É o que eu peço por mim, por toda a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, querida, nós temos ao longo dos últimos meses já, partilhado muitas mensagens, reflexões sobre comunidade, sobre igreja, sobre quem nós somos enquanto povo de Deus. Nós temos aprendido e nós aprendemos nos evangelhos que nós, enquanto igreja, nós somos a comunidade do reino de Deus na terra. O reino de Deus, ele é maior que a igreja, mas a igreja é talvez o sinal mais contundente que existe para esse mundo de que há um reino de Deus. A igreja, enquanto comunidade desse reino, ela jamais, escuta o que eu estou dizendo, ela jamais pode ser cooptada, capturada pelas lógicas desse mundo. Desse mundo eu não estou falando do planeta Terra, eu estou falando do sistema, dos sistemas que operam nessa terra, nas nossas sociedades. Nós não podemos, enquanto igreja, nos sujeitarmos às lógicas operadas, como diz o apóstolo Paulo, por principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, que atuam em empresas, atuam em governos, atuam em sociedades, atuam como cultura, nos influenciando. Nós, como comunidade do reino, a gente não pode se submeter a essas lógicas, nós temos que fazer diferente, nós temos que ser contraculturais. A gente nunca pode estar cooptado, a gente nunca pode estar casado de maneira irrestrita, de maneira absoluta, com algum tipo de lógica ideológica, seja ela qual for. A igreja precisa ser um contraponto, ser uma voz profética, ter a sua liberdade para mostrar para todo mundo que tem um outro jeito de viver, que nenhum humano é capaz de fornecer para a gente. Só a igreja pode fazer isso. Só o povo de Deus, só a comunidade do reino de Deus. Agora eu pergunto para você, será que a gente consegue ser tudo isso que eu falei?
Será que a gente é tão bom assim? Será que a gente é tão contundente? Ou será que a gente é meio, como se diz por aí, meio Nutelinha? Às vezes a gente tem aquele papo, né, do raiz e do Nutella, né? O Nutella é o, mas não é para valer mesmo. A igreja, muitas vezes, ela é Nutella, porque ela é cooptada pelas lógicas, ela é cooptada, sabe, pelo sistema, ela é cooptada pela cultura, ela é cooptada pelos algoritmos, ela é cooptada por tudo que está aí. E a gente, ao invés de ser essa comunidade corajosa, firmada em Jesus, capaz de ser uma voz contundente, que contrapõe as coisas que estão acontecendo, a gente entra no jogo, a gente é levado, a gente é conduzido. Exemplo, você já teve a experiência com certeza de estar procurando alguma coisa, desejando alguma coisa, e de repente seu celular começa a tocar e te mandar um anúncio lá de um monte de empresa, um monte de loja, que aquele produto seu né? Isso já aconteceu com você? Às vezes a gente até se assusta, né? A gente fala assim, nossa, mas eu só pensei. Não é que você falou, o bichinho ouviu, sei lá o que aconteceu, o algoritmo já te conhece. Esses dias alguém falou para mim assim, não, eu tenho que tomar cuidado com os meus dados, porque os meus dados... Eu falei, irmão, já eram os seus dados. Não tem mais dado privado, pessoal, tudo está aí. Nós entregamos para eles. Nós entregamos para as grandes big techs do mundo. Nós fornecemos. E você consentiu, teve algum terminho que você deu sim lá e mandou tudo. Foto, o que você gosta, o que você come, o que você quer, o que você deseja, o que você quer comprar. Se você imaginar assim, eu quero um terreninho em tal lugar, começa a aparecer daquele lugar para você, exatamente daquele lugar. E nós, enquanto povo de Deus, a gente se deixa levar por essa propaganda cada dia mais articulada, cada dia mais sofisticada, por esses algoritmos, por inteligência artificial. E a gente, sabe, a gente que devia ser o povo de Deus, lúcido, livre em Cristo, consciente, às vezes a gente embarca, a gente se ilude, a gente joga o jogo comercial como se fosse normal. Nós somos de Jesus, somos o povo de Deus, a gente não pode ser presa fácil de algoritmo, gente, não pode, mas muitas vezes, infelizmente, a gente é, e a gente se deixa levar. Eu vou além, que eu vou chegar onde eu estou querendo chegar com a mensagem dessa noite. A gente tem, eu quero deixar claro isso, né, que a noção de propriedade privada, ela é fundamental para a organização do nosso mundo moderno. A maneira como a gente estrutura Constituição, como a gente estrutura o Estado, como a gente estrutura um monte de coisa na humanidade hoje, principalmente no mundo ocidental, passa pela noção de propriedade privada. Só que, quando a gente fala do povo de Deus, até um conceito tão denso como esse, dentro do nosso tempo, dentro do nosso mundo, dentro dos últimos séculos, ele precisa ser revisto. Da mesma forma como a gente não pode se submeter aos algoritmos, conceitos que estão instituídos e plenamente normalizados na nossa sociedade, esse tipo de conceito também tem que ser olhado por nós, que somos de Deus, com um olhar crítico. Com olhar crítico. Eu vou explicar ao longo dessa pregação por quê. Eu vou explicar para você ao longo dessa pregação o porquê. Porque quando nós combinamos essa lógica algorítmica que quer fazer com que a gente compre de maneira exacerbada, com essa noção de que se eu tenho um papel dizendo que aquela casa é minha, aí é minha, e que é isso que vai me fazer me sentir bem, quando eu possuo uma terra, quando eu possuo uma casa, quando eu sou dono de um bem, quando eu sou dono de uma propriedade que é minha, quando a gente combina essas duas coisas, e isso adentra de maneira irrestrita, o nosso coração, a nossa alma,
o nosso eu, a lógica das nossas famílias, como a gente planeja a vida, como a gente planeja a existência, como a gente planeja criar os filhos, como a gente planeja viver, sabe, a nossa história. Isso, o resultado disso, não raras vezes, é ambição de um jeito ruim, tá? Ter ambição pelas coisas, querer coisas, não tem nada de errado, mas ambição de um jeito perverso, de um jeito ruim, de um jeito deturpado. Essa ambição nos leva para a cobiça. Eu começo a cobiçar coisas, cobiçar bens, cobiçar objetos. A cobiça me leva também para a inveja. Eu começo a invejar o outro, porque o outro tem e eu não tenho. Eu começo a invejar o meu chefe, porque ele ganha mais que eu. Eu começo a invejar o meu irmão na igreja, porque o carro dele é melhor que o meu. Eu começo a invejar a minha irmã, eu começo a invejar o meu tio, eu começo a invejar o meu parente, porque ele tem casa na praia e eu não tenho. Olha, vai pensando e vai refletindo se isso não acontece. Ambição, cobiça e inveja. Se a gente investigar o fundo da nossa alma, se isso não está lá em algum lugar. Se isso não está lá. E o que está produzindo isso é toda uma lógica, é todo um sistema. São mensagens que estão sendo enviadas para a gente. E nós, enquanto povo de Deus, que devia resistir a esse tipo de lógica, a gente se submete, a gente se entrega, e a gente joga o jogo do mesmo jeito que todo mundo. Novamente, eu quero sublinhar, é óbvio que há legitimidade em nós querermos coisas, e nós planejarmos coisas, e nós queremos melhorar de vida, não há nada de errado com isso. Agora, se a gente se submete a tudo isso que eu falei, de uma maneira pouco criteriosa, a gente cai em ambição, em cobiça e inveja. E nos tornamos, no final das contas, pessoas insatisfeitas. Pessoas que são insaciáveis, sempre querem mais. Pessoas que não se satisfazem de maneira nenhuma com o que é nosso. Só se satisfaz quando é meu. Não consegue encontrar beleza, profundidade e sentido naquilo que é partilhado, só no que é meu. Sabe, tipo a lógica da casa própria do Silvio Santos? Você assistiu já o programa Silvio Santos? Eu, quando era criança, eu dormia muitas vezes na casa da minha avó, meu avô de par de pai. Eles adoravam o Silvio Santos. Minha avó tinha aquelas telecenas, e comprava as teleceninhas lá. E dominicalmente eu lembro de assistir e falar, a casa própria, a casa própria, a casa própria, a casa própria, o sonho da casa própria. É óbvio que é bom ter uma casa própria, mas é a lógica. Você tem que ter a casa própria, porque daí sim você vai ser alguém. Aí sim você vai ter dignidade. Aí sim a felicidade vai chegar. Aí sim você vai ser pleno. Bom, eu tenho algumas situações que eu vivi recentemente, conversas que eu tive que me inspiraram muito a compartilhar essa mensagem com os irmãos nessa noite, né? Estava conversando esses dias com o rapaz que veio pegar aqui as câmeras da empresa que nos atendia aqui na igreja, e ele tinha uma casinha, uma chacrinha, um tal lugar, e sempre a gente batia papo, você tem uma chacrinha, como é que é lá no meio do mato, né? Sempre conversei com ele, eu gosto um pouquinho lá de vez em quando de poder ir para o mato, ver os passarinhos, ficar ali fazendo um churrasquinho, e falava para ele, puxa vida, que gostoso ter uma chácara, mas todo mundo fala para mim uma coisa, né? Que é uma alegria na hora que compra e uma outra alegria na hora que vende, por conta de manutenção, de dor de cabeça, etc, etc, etc. E a gente começou a conversar sobre isso. E eu fiquei pensando, refletindo, puxa vida, por que quando a gente é convidado para ir na chácara de alguém, a gente não se sente plenamente realizado, e a gente fica querendo encontrar os caminhos para ter a nossa, percebe? Porque quando a gente pega um Airbnb, aluga entre os parentes, faz aquele rateiozão, vai para um lugarzinho, por que a gente não desfruta do mesmo jeito, com a mesma alegria, com o mesmo contentamento, do que quando é nosso? Porque quando o irmão Aldo
chama a gente para ir no apartamentão na praia que ele tem, tô brincando, ele não tem, tá? Acho que não, né? Acho que não. Mas quando o irmão querido chama a gente para ir num apartamento gostoso na praia, a gente vai, a gente sai, entra no carro, vira para o nosso cônjuge e fala, nossa, quem sabe um dia a gente tem um. Por que a gente não consegue desfrutar desses lugares, desses espaços que a rigor não são nossos? Mas a gente está lá, a gente pisou lá, a gente está curtindo lá. Então isso foi algo que me ocorreu. E uma segunda coisa que também me pegou, eu conversando com a Aline um dia, né? E ela falava para mim, a gente estava passeando em áreas comuns, né? Ali do nosso condomínio, aí tinha grama, tinha árvore, né? E a gente estava ali com a Anne e ela falava assim para mim, né? A Aline, minha esposa, puxa, André, queria que a Anne crescesse igual eu cresci na casa da minha avó lá, né? Lá no interior, tinha mato, tinha árvore e tal. Aí eu tirei o chinelo assim, né? Pisei na grama. Amor, aqui também tem mato, aqui também tem grama, aqui também tem verde, aqui tem árvore, né? E ela ficou assim, pô, mas estou falando de um negócio nosso, tal, não sei o quê. Normal, né? É a lógica. Por que a gente não consegue desfrutar das áreas comuns que a gente tem? Por que a gente não consegue desfrutar das locações que a gente faz? Por que a gente não consegue desfrutar, sabe, dos espaços gostosos que pessoas queridas nos emprestam? Por que a gente não consegue desfrutar quando os antigos diziam, você vai pousar na casa de alguém e você vive aquela experiência de hospitalidade com a densidade plena, sem correr o risco de achar, puxa, mas eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu podia ter um lugar assim, etc, etc, etc. Porque quando a gente faz um bate-volta para a praia, e a gente pisa na areia e olha para aquele mar e mergulha, a gente não consegue desfrutar plenamente daquela experiência, porque a gente está pensando, olha aquela casa que bonita, seria legal se eu tivesse, olha aquele apartamento que bacana, que bonito, olha aquele meu amigo também mora na praia, aquele também conhece, aquele também tem. Essas coisas pegaram meu coração essa semana. E a gente tem que revisitar isso, porque a gente tem que parar de ser crente Nutella. E a gente tem que começar a ser crente raiz. Começar a entender a palavra de Deus, reler as Escrituras. E começar a perceber a contundência do ensino de Jesus, do ensino das Escrituras, da lógica bíblica para a gente. Porque como a gente leu lá no Salmo 24, de 1 a 2, Deus é o dono da terra, Deus é o dono de tudo, do Senhor é a terra, tudo que nela há, todos aqueles que habitam a terra, é do Senhor, é do Senhor. Às vezes eu me sinto até acovardado, parece que a minha fé está esmorecendo. Por quê? Eu olho para esses lunáticos que estão por aí querendo dominar o mundo, os Musks da vida, e às vezes eu olho e falo, nossa, estamos perdidos. E meditando nesse texto, eu falei, não estamos perdidos não, porque do Senhor é a terra, do Senhor é tudo que tem aqui, todas as pessoas são do Senhor. Ele, como diz o texto que nós lemos, as fundações no oceano, quem fez foi Deus, não foram os Musks. É Deus, é o Senhor, Ele é dono de tudo, Ele é Deus, Ele é Senhor do universo, é Ele quem sustenta o cosmos, é Ele quem faz com que esses planetas fiquem perfeitamente ajustados, fazendo com que a nossa atmosfera funcione adequadamente, é Ele quem faz o sol nascer todo dia, queira o Musk ou não, vai nascer, é Ele quem nos dá uma lua linda. Não sei se você viu ontem, eu estava assistindo um negócio, até parei e vi a lua descendo assim, aquele luminar lindíssimo, descendo ali na minha janela. É Deus, é do Senhor, tudo é dele. E se você quiser seguir isso para valer, você tem que entender que aquilo que você tem também é do Senhor, não é teu. Até aquilo que a gente tem de papel passado é de Deus. A nossa casa é de Deus. Se você tem um apartamento é de Deus. Se você alugou algum lugar para morar é de Deus. Se tem casa na praia é de Deus.
Tudo é de Deus, não tem nada que é nosso. Tudo é do Senhor. O que isso impacta a nossa vida? Impacta porque se é tudo do Senhor, se é tudo dele, se tudo que nós temos é de Deus, ora, eu preciso obrigatoriamente ser generoso, distribuir, compartilhar. Não à toa a hospitalidade é algo que recorrentemente nas páginas das Escrituras aparece. Gente hospitaleira, o povo de Deus é hospitaleiro, o povo de Deus abre a porta de casa para os outros virem pousar, para os outros virem dormir. O povo de Deus sempre cabe mais alguém na mesa para comer tua comida. O povo de Deus sempre está disponível para partilhar mais recursos. O povo de Deus, na casa do povo de Deus, sempre cabe mais um. Esse é o povo de Deus. Por isso, irmão, irmã, divida, compartilhe o que você tem, compartilhe o que você produz, compartilhe aquilo que está nas tuas mãos, porque não é teu, é do Senhor. Ah, mas está no cartório de papel passado, eu tenho aqui o... Você quer seguir as Escrituras? É do Senhor. Não à toa, lá no Antigo Testamento, nas legislações do Pentateuco, várias e várias vezes aparece o cuidado da terra, o ano do jubileu, aquele período em que todas as terras voltam para os donos originários, em que os escravos são libertos. Coisas potentes, contundentes da maneira da gente organizar o mundo e a vida. Então a gente precisa entender em primeiro lugar isso, é do Senhor, irmão. Se você tem, agradeça ao Senhor e reconheça que é dele e não é teu. Talvez mude até o nosso vocabulário, mude o seu vocabulário. Não é que você tem, é que o Senhor te emprestou para você tomar conta. O Senhor te emprestou para você ser um bom mordomo. O Senhor te emprestou para você poder compartilhar. O Senhor te abençoou para você poder repartir. O Senhor te deu para você poder escancarar a porta e poder receber gente para ser abençoado. Para ser abençoada. Segundo lugar, a gente precisa, lendo um texto como esse, mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa mentalidade, meu irmão. Por que será que eu preciso sempre querer adquirir para ser meu? Por que eu não posso desfrutar das coisas como se fosse meu? E vou além. Por que ainda não superar essa lógica? Não somente não querer adquirir, não somente desfrutar como se fosse meu, mas apenas desfrutar. Apenas desfrutar daquilo que o Senhor está colocando em nossas mãos. Estão me entendendo? Só desfrutar daquela árvore que não é sua. Quando você está andando por São Paulo tem o cinza, mas tem uns parques Vila Lobos no meio do caminho, tem uns parques Ibirapuera no meio do caminho, aqui em Osasco tem uns parques também por aí. E quando você está indo pegar o trem, quando você está indo pegar o metrô, quando você está andando para voltar para casa, e você passa na rua, na calçada, naquele lugar que a rigor é do Estado, não é de alguém, e você passa lá num pé de alguma coisa, eu não vou arriscar falar o nome de uma árvore que eu posso errar, não pode não ser bem o que eu estou imaginando, mas aquela árvore bonita e você toca naquele galho, naquele tronco daquela árvore, e você desfruta da natureza que está ali diante de você, e você só desfruta e se alegra, sabe? E se contenta. Quando você vai num lugar que tem uma hortinha, que tem alguma coisa, que tem uma plantação, que tem uma fruta, um fruto, e você olha para aquilo e você desfruta daquilo. Porque quando você vai para a praia, você bota o pé na areia, dá aquele mergulho na água, você não desfruta daquela areia, daquele lugar, daquele espaço, daquela natureza. Porque quando você vai no rio, vai para uma praia, vai numa piscina que não é sua, e você mergulha, por que a gente não sente alegria, contentamento, satisfação de estar sendo refrescado nesse calor, independente se aquilo é teu ou não é, a tal ponto disso não importar, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há,
E a gente pode desfrutar, e a gente pode nadar, e a gente pode curtir, e a gente pode experimentar as coisas que Deus fez. Irmão, irmã, que o Espírito Santo faça uma metanoia, uma mudança de mente nos nossos corações, nas nossas almas, nas nossas entranhas, nos exorcize desse espírito de época que fala para mim e para você a todo tempo, que só é legal quando é meu, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se prepare, a gente vai ficar um bando de cara de pau. A gente vai começar a ir na casa um do outro e vai botar o pé em cima do sofá, sabe? Não estou falando para você ser mal educado, meu irmão e minha irmã, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas desfruta daquele sofá gostoso do teu irmão, sem você ficar pensando que você quer ter um, senta lá e curte. Se alguém te chamar para almoçar, dá aquela cochilada à tarde naquele sofá na casa do irmão, da irmã, né, Fran? Se prepara se me convidar para tomar café lá à tarde, hein? Entenderam? Por que a gente não muda essa cabeça? A gente precisa se converter, irmão. Falta de conversão. Ação do Espírito na nossa alma, no nosso coração. Em terceiro lugar, quando eu olho para esse texto, eu penso o seguinte: ora, se do Senhor é a terra e tudo que nela existe, tudo que nela há, todos nós precisamos cuidar de tudo. Então, na casa da mãe Joana, eu cuido do sofá do meu irmão, porque ele é de Deus. Eu zelo pela folhinha que caiu na piscina da casa do irmão, no condomínio que eu fui, e tiro de lá como se fosse, porque ali é de Deus. Eu torço o nariz para o cidadão que jogou a latinha dentro do mar, que eu vi, e pego ela e falo: meu amigo, aqui não, e jogo a latinha no lixo, porque é de Deus. Eu pego o meu lixo na praia, quando eu faço o meu bate-volta, guardo tudo, jogo tudo no lugar certo, porque é de Deus. Eu zelo pela minha calçada, e pego um balde de água, uma mangueira, e limpo tudo, e deixo bonitinho aquele pedaço de um monte de gente que eu não conheço, que vai passar ali, porque ali é de Deus. Eu cuido daquela árvore, daquela plantação, do jardinzinho da igreja ali, do jeito que está, porque é de Deus. Eu cuido dessa cadeira que eu estou sentando, zelo por ela, para ela não quebrar, para ela ficar confortável, para ela continuar limpinha, porque é de Deus. Tudo que eu faço, com tudo que eu tenho, em tudo que eu toco, em todo lugar que eu piso, é de Deus, e nós precisamos cuidar, zelar, porque é do Senhor. Um irmão da igreja aqui que tem um testemunho lindíssimo para mim, que eu jamais esquecerei, é o irmão Claudomir, o pastor Claudomir. O pastor Claudomir, ele tem um zelo por essa comunidade de fé, um zelo pelas coisas, e ele fala, ele verbaliza, ele age assim, ele fala: eu cuido daqui como se fosse a minha casa. Hoje pela manhã eu e a Kelly estávamos numa reunião, vamos passar por aqui, ali está fechado, que o pastor Claudomir deixou fechadinho, para não... ele tudo cuidadinho, tudo certinho, porque é de Deus, não é do Claudomir, não é meu, é do Senhor. Essa porta é de Deus, esse templo é de Deus, essas paredes são de Deus, esse jardim é de Deus. As britas lá, né, Marcão? Marcão nos abençoou, doou as mantas, os irmãos trouxeram lá as britas, os caminhões chegaram, a gente contratou, zelar. Aquilo é de Deus. A casa que você vai, quando você tem um pequeno grupo, ali é o espaço de Deus. Cuide, zele, limpe. Mas não é meu. Não importa. Eu não vou pegar esse lixo aí, não é meu. É seu sim, é de Deus tudo. Sábado, ontem mesmo, eu estava com a Anne de manhã. Sábado não, acho que foi sexta. Estava no parquinho. Estava tendo festa lá, o pessoal fazendo festa. Foi sábado mesmo, foi ontem. Ontem à tarde. Estava tendo festa, alguma coisa lá na churrasqueira, a criançada correndo, pratinho de plástico caído no parquinho, negócio de geladinho. Eu e a Anne, vamos pegar. Pegamos tudo lá. Vamos para o lixo, Anne, vamos colocar no lixo. Colocamos tudo no lixo. É de Deus, não é meu, é de Deus. Cuide, zele, cuide do mundo, meu irmão. Por fim, eu quero insistir que nós, como comunidade de fé, nós não podemos ser submetidos a essas lógicas mundanas, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos
Entender que a igreja, ela não é uma escola de investimento, ela não é o programa do Silvio Santos, a igreja não é um povo, um bando de gente rendida à lógica desse mundo. Nós somos diferentes, nós operamos em outra lógica, em outra vibe, nós somos filhos e filhas de Deus, que temos nele o nosso Pai, que é dono de tudo. De tudo, que em nome de Jesus, nós possamos viver nesse mundo de um modo diferente, que as nossas emoções sejam tocadas pelo Espírito de um jeito diferente, que a nossa mentalidade seja mudada, alterada, para operar à luz do Evangelho, à luz de Jesus, à luz da lógica bíblica, que nós possamos viver nesse mundo, sabe, sem nos submetermos a essa ambição maluca, essa cobiça, a essa inveja, e que o nosso coração seja purificado de toda perversidade humana, e que a gente possa viver colocando os nossos pés, seja onde for, entendendo que tudo é de Deus. Qual o desafio para essa noite? O desafio é o seguinte, irmão, irmã, eu oro, eu te desafio, peço a Deus que te inspire, que essa semana você possa tocar em uma árvore que não é sua, e que você possa encontrar satisfação de estar em contato com a natureza, porque você está em contato com a vitalidade que está emanando do trono da graça de Deus, que você possa pisar numa areia de uma praia que não é sua, e que você possa mergulhar e nadar como se você fosse, sabe, uma criança, porque as crianças não estão preocupadas com essa patifaria toda que eu estou denunciando nesse púlpito aqui. Que você com seus 20, 30, 40, 70, 80 anos, que você possa dar aquele mergulho na praia e dizer: Senhor, obrigado Deus, obrigado Deus, que alegria, que plenitude, que vida. Que você possa nessa semana, que você possa ir comer um bolo na casa de alguém, e comer aquele bolo, sabe? E você se sentir mais feliz e mais contente do que se você tivesse comprado um bolo da Sodier, porque aquele bolo foi feito por alguém com ingredientes, com coisas que pertencem ao Senhor, a Deus, e que você desfrute de coisas que a rigor da lei não são suas, mas são de Deus, e que você viva nessa terra, nesse mundo, desfrutando dessa graça de Deus que está emanando em todo lugar, que você vire, em nome de Jesus, um crente bicho grilo. Sabe o que é o crente bicho grilo? É aquele tipo, sabe, meio um pensamento meio hippie, que consegue encontrar graça na natureza, nas coisas, que você fique assim, que você vá trabalhar, que você acorde de manhã na segunda, que você viva a tua semana, olhando para o lado, olhando para a natureza, e percebendo a graça de Deus em tudo, que você abra os teus olhos espirituais para perceber que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Passe a experimentar mais Deus na tua caminhada, na tua jornada, sabe? Seja numa calçada, seja na casa de alguém, seja na sua casa também, seja onde for, a começar aqui. Que ao sair dali você olhe para o jardinzinho que está lá. Quem sabe você dá uma voltinha, você passeia pela grama. Quem sabe você olhe, sabe, para as coisas que estão aqui que Deus fez. E você sinta, perceba. Puxa, Senhor, é teu, não é meu. Que alegria, e desfrute dessa satisfação e deixe de lado toda ambição que não vem de Deus. Amém? Quero te convidar a orar, curve sua cabeça nessa noite. Ó Pai querido, ó Pai amado. Quantas vezes na nossa jornada, Deus, nós nos entristecemos por tantas coisas tolas, por lógicas e ideias que não vêm de Ti, Pai.
Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo, e pela ação do teu Espírito, pelo poder da tua palavra, que o Senhor nos convença que do Senhor é a terra, tudo que nela há e tudo que nela habita. Nos convença, Senhor, que do Senhor é a terra, tudo que nela há e tudo que nela habita. Que é o Senhor quem sustenta esse cosmo, que é o Senhor quem sustenta esse mundo, que é o Senhor que nos dá vida, que é o Senhor que nos dá o ar que respiramos, que é o Senhor que nos concede a possibilidade de desfrutar da natureza, que é o Senhor que nos dá a possibilidade até de manipularmos a natureza, Senhor, construindo coisas com criatividade, com ideias, Deus. Ó Deus querido, livra o nosso coração dessa cobiça que está sendo colocada em nós por tecnologia, por algoritmos, pelo celular, Senhor, que estão consumindo a nossa vida, tirando a nossa alegria, nos fazendo um planejamento de vida para um lugar completamente diferente do lugar que o Senhor gostaria, Pai. Ó Deus querido, nos dá simplicidade, gera em nós, Senhor, um coração grato, gera em nós, Pai amado, um coração sensível, um coração como o de uma criança, capaz de desfrutar das coisas, sem perguntar quem é o dono, capaz de desfrutar das coisas, sem viver nesse espírito competitivo. Nos dá um coração, nos dá uma mentalidade, alinha a nossa alma, para que a gente possa desfrutar dessa vida, sem sermos possuídos por lógicas que exigem de nós, Senhor, que a gente deve possuir. Ó Senhor, que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais a partir de agora, Deus, e enxergar a tua beleza, enxergar a tua graça, que a gente possa ser mais hospitaleiro, que a gente possa repartir, que a gente possa dividir, que a gente possa cuidar, que a gente possa zelar. Ó Deus querido, nos dá leveza, nos dá certeza que a gente não precisa de muito para ser feliz, nos dá convicção, Senhor, nos inspira a vivermos uma vida leve, a termos uma mochila menor, com menos coisas, a termos simplicidade na caminhada, a não sermos iludidos pelos principados e potestades, pelo príncipe desse mundo tenebroso, que só pensa em dominar, 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 que muito pelo contrário, Senhor, a gente siga os teus passos, a gente caminhe por Nazaré, pela Galileia, por Jerusalém, desde templos suntuosos, a lugares menores, que a gente encontre satisfação e alegria, porque onde a planta dos nossos pés pisa, a gente sabe que do Senhor é a terra, tudo o que nela há, e que inclusive nós somos teus. Que seja assim em cada um de nós e nessa comunidade do reino, em nome de Jesus, amém, amém e amém.